Sejam todos bem-vindos. Gostaria de fazer uma breve apresentação da Elisa Lucinda. A Elisa Lucinda é uma escritora, uma poetisa, uma poeta, jornalista, atriz e cantora. Ela é considerada uma das artistas de sua geração que mais popularizou a poesia. O seu modo coloquial de se expressar faz com que o mais complexo pensamento ganhe fácil compreensão. Em seus espetáculos, ela entremeia seus versos com uma conversa com a plateia, popularizando a poesia de forma simples, carregada de sentido e de valor. Defensora das causas minoritárias, o seu discurso resgata o poder da palavra e traz à tona questões como racismo, intolerância religiosa, autoconhecimento, coletividade, respeito e ancestralidade. Entre formações como jornalista e atriz, ela já se interessou por poesia desde os 10 anos, né, Elisa? Ela Sim. fez um curso com uma professora que costumava chamar de interpretação teatral de poesia. Tem mais de 18 livros publicados, entre eles A Menina Transparente, que é lindo, eu li um trecho, achei muito bonito, e recebeu o prêmio de altamente recomendável pela Fundação Nacional de Livro Infantil. Entre tantas novelas, a sua primeira foi A Cananga do Japão, e depois fez Mulheres Apaixonadas, Página da Vida. Também no cinema, ela esteve no elenco de mais de 10 filmes, e recentemente, ela fez o último, que se chama A Última Estação, de Márcio Cury. Ela protagonizou um personagem com o nome de Cissa, e o filme foi premiado pela sua atuação. No teatro, encenou quase mais de 20 peças, inclusive muitas de sua autoria. Entre eles tem Pó de Café, O Mar Não Tá Pra Preto, Te Pego Pelas Palavras. E em 2010, ela recebeu o troféu Raça Negra de Melhor Atriz de Teatro por Parem de Falar Mal da Rotina, que é um texto de sua autoria, que, aliás, também é um dos seus livros, não? Em 2008, ela fundou, em parceria com a atriz Giovana Pires, a Casa Poema, instituição socioeducativa cujo o método capacita várias pessoas profissionais, desenvolvendo a sua capacidade de expressão. Elisa, seja bem-vinda. Gostaríamos muito de começar essa nossa conversa e pedindo para você falar um pouco sobre a sua trajetória, como você se vê nesse momento como artista engajada e uma pessoa que está sempre procurando defender, através das suas palavras e poesia, uma minoria de pessoas que não se sentem tão representadas. Fruta madura que cai da árvore desse cangaço. Eu também, quando morrer, quero deixar o que eu faço. Vou fazer minhas modinhas, vou deixar minhas modinhas, todas feitas no compasso, para depois da minha morte, os invejosos não dizer que eu fiz fracasso. Vou deixar moda bonita, de amor, de beijo, de abraço, falando da minha vida. Vou contar esse pedaço. Já quiseram me matar por inveja com balaço. Eu sou que nem boi arisco, não sai do mato pra não cair no laço. Eu gosto do mês de agosto, que tem tarde de mormaço. Eu passo a mão na viola e nas modas do repasso. O meu pinha de primeira, não falha os dedos nos traços. Eu canto em qualquer altura. Eu, quando canto,
Meu peito não tem cansaço. O meu rancho é pequenino, nele não tem muito espaço. As paredes são de taiba, misturada com bagaço. A minha cama é de couro, dos bichos que eu mesmo caço. Rancho puro e sertanejo. Mas ele é meu. Não tem ferro, nem tem aço. Essa música. Ai, que bom. Maravilhoso, maravilhoso. Aplausos. Essa música, quem gravou foi Rolando Boldrin e a Mônica Salmazo, que já me disse quem é Raul. O autor é Raul, ai, não sei. Mas é tudo eu esqueci. É tudo que eu gostaria de dizer. Assim, quase tudo que eu gostaria de dizer. Mas, assim, sabe? É um prazer estar aqui falando para artistas, para não artistas, aliás, não existe não artistas, na verdade. Existem os atores, artistas de profissão e de que trabalham toda a sua vida em cima de sua arte. E há os artistas que não são chamados artistas e que assim o são, nas suas casas, nas suas oficinas, nos seus bordados, nos seus... ninguém sabe. E há muitos cantores que cantam no banheiro que dá vontade de a gente pagar aquele ingresso, né? Então, na verdade, a arte é um dom que acho que todo mundo tem. E eu queria falar assim, fiquei muito emocionada quando você estava lendo aí a trajetória, quando a gente vê. Eu fiquei emocionada pensando assim que nunca houve um tempo em que eu me sinta tão ouvida como a de agora. Há muitos anos eu venho dizendo as coisas que eu digo e elas causavam um espanto muito maior do que causam hoje, mas ainda causam. Ainda me sinto muitas vezes com os 20 anos, causando aquele estranho. Essa mulher está falando o quê, gente? Não estou acreditando que essa mulher está falando isso. E eu acho que a gente é preciso, eu queria muito falar isso aqui, é preciso que a gente tenha consciência desse papel que todo mundo tem no mundo, que nossos corpos são parlamentares, calados nossos corpos falam. Então, a sua posição, a sua postura, seu jeito, sua ocupação no seu ambiente é uma ocupação política. Mesmo que você não queira, e ideológica. Estão acabando com a palavra ideológica. Esse ministro é bom porque não tem viés ideológico. Não. Eu preciso de alguém que tenha uma ideologia assim, sobre a educação. E, de preferência, uma ideologia aberta, porque a educação não pode ser fechada. Né? Paulo Freireana, de preferência. Então, ideologia é o seu conjunto de ideias sobre o mundo, simples assim. E é preciso que a gente tenha alguma noção disso para quando a gente vai se levar para a vida. Né? Autoconhecer-se é importantíssimo, e em especial para os atores. Atores que se conhecem mais são melhores atores, eu acho. Né? E a gente se conhecendo, a gente sabe onde vai levar a gente. Não, ali eu não vou não, que ali eu já sei que é roubada para mim. Ali eu vou. Ali para o outro não dá, mas para mim dá. Isso essa noção, né, de como é que é o seu voo, vem da sua ideologia, da sua fidelidade ao seu sonho, à sua utopia. Eu só estou aqui porque eu fui fiel à minha utopia, porque acreditei na carta menos valorizada do jogo. Quando eu tinha 20 anos, 28 anos, quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu me formei em jornalismo no Espírito Santo, e porque meu pai falou, não, minha filha, esquece esse negócio de ser atriz. Eu já estudava poesia de 11 anos de idade, foi 11 que eu entrei. Tinha acabado de fazer 11, eu entrei e fiquei até 17 anos estudando com a Maria Filina, essa professora maravilhosa. E aí eu tive a sorte de passar a adolescência sob o signo da palavra poética. Foi definitivo na minha vida. E como eu queria ser atriz, eu falava isso quando eu era pequena, mas toda criança pode falar,
Aquilo foi me abastecendo. Me abastecendo. A poesia foi o primeiro teatro da minha vida. Ali dentro tinha personagem, tinha tudo. Tinha narrador, cenário. Que beleza! Eu estava dentro do teatro para mim. Aí meu pai me convenceu a fazer comunicação. Eu fiz comunicação no Espírito Santo, foi ótimo. Me formei e vim para o Rio de Janeiro. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, a coisa que eu mais sabia fazer, eu vim para o Rio de Janeiro para viver da minha arte, para estudar na Cal. Teve uma hora que eu falei, não quero mais dar a notícia. Eu era repórter da TV Globo de lá, formada na minha universidade, de UFES, de comunicação. Cheguei, quando eu comecei a entrevistar as pessoas da cultura, eu era jornalista lá, repórter, eu não aguentei. Ficava com a inveja de ver os atores subindo no palco, do Carlos Gomes, que era o teatro que eu também usava, porque dentro da universidade eu entrei para um grupo de teatro. Enfim, então o teatro, a arte se estabeleceu na minha vida, me convocou. Eu já escrevia. Então eu vim para o Rio de Janeiro. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu apostei, eu já tinha um filho, tinha 28 anos, um casamento de desfeito, né, o primeiro casamento. Eu falei assim, onde é que eu vou apostar? Eu apostei no lado da moeda que as pessoas acham que não tem aposta para se fazer, que é a poesia. A poesia era a coisa que eu mais sabia fazer, mas eu não sabia que eu estava apostando naquilo. Eu cheguei e já queria trabalhar logo, e fazendo a faculdade, a escola de teatro, e aquele tesão de estar na cidade que eu queria morar numa cidade grande mesmo, eu não cabia mais na minha cidade. Então, naquele momento, então, quando houve uma hora que me chamaram na praia, eu tinha uns escritos, eu pensava assim, um dia, quando eu tiver uns 50, 60 anos, eu publico um livro. Porque eu escrevia, eu comecei a escrever com 17 anos. Escrevia, mas eu não. Eu achava difícil viver disso. Como é que é viver de poesia? Eu achei que era uma coisa para quando eu ficasse uma atriz famosa, mas esse era meu plano. Aí eu ia publicar, e também não tem problema publicar mais velho, que está mais sábio mesmo. Estava tudo certo. Mas aí teve uma coisa na praia, na praia de Ipanema, chamada. Como é que chama, meu Deus? Varal de poesia. Então era um varal que as pessoas penduravam as suas poesias, sabe? E eu tinha uns poemas, só que eu tinha vários poemas de cor. Então eu pendurei lá os meus, falei, vou também nessa. Um ano depois de eu estar chegado aqui, um ano e meio. Aí, pendurei todo mundo de biquíni na praia. Alguém com megafone começa a ler seu poema. Cada um. Eu peguei meu poema, só que eu falei de cor. Quando eu comecei a falar, as pessoas foram se aproximando. Quando terminei, todo mundo, onde você aprendeu a falar desse jeito? Falei, peraí, eu saí da minha cidade que era pequena e agora o Rio de Janeiro está aprendendo com a minha cidade, não pode ser. Isso eu aprendi com minha professora Maria Felipe. Não. E aí aquilo me chamou extrema atenção. E aí comecei dali, já fui trabalhar num bar que me chamaram mesmo um dia depois e fazendo shows de poesia falada. Então, quando eu vi, eu estava fazendo show de poesia falada, quando eu vi, as pessoas me perguntavam quanto era. Quando eu vi, as pessoas queriam comprar meu livro, eu não tinha, eu vendia avulso os poemas. E entrei tinha uma devoção dentro de mim à poesia, uma gratidão imensa, porque passar a adolescência no colo da poesia foi uma dádiva para mim. Bom, estou falando tudo isso porque quando eu vi, a poesia era minha madrinha, meu pistolão. Não há pouquíssimos trabalhos, não tem um trabalho que eu tenha feito na minha vida, no cinema, no teatro, na TV, que eu não tenha sido convidada por causa da poesia, por causa da minha atuação. A pessoa viu eu falando poesia. Enfim, então, eu só estou falando isso para dizer que eu fui fiel a essa utopia. As pessoas dizem, Elisa, deixa de ser maluca, você já é negra. Escritor não vende, nem escritor branco. Poesia não vende. Então era isso que eu ouvia. Bom, estou aqui, então me emociona quando vejo você falar aqui no desenho que eu fiz até aqui, porque todo mundo faz um desenho, não adianta culpar ninguém no final. Eu, no desenho, fiquei como uma das que mais populariza a poesia, né?
Fiel à utopia não é um termo meu, da minha sócia querida Giovana Pires, com quem eu tenho uma companhia de teatro, companhia da outra, e ela fala isso assim com muita competência. Ela fala que a gente foi fiel a esse sonho. Quando a gente abriu a Casa Poema, que é a nossa instituição, tinha uns gatos pingados de aluno. E agora, online, mas sempre teve aluno. Só que agora, na vida online, a coisa se multiplicou. A gente tem aluno do Canadá, de Portugal, estamos pirando. Porque a poesia, na verdade, é o grande alimento dessa brincadeira. Eu estou falando essas coisas e eu pedi para eu vir pensando em dizer umas coisas para quem está me escutando. Uma coisa que aprendi é que a vida é uma dramaturgia tal qual a dramaturgia da série, da novela, do cinema, da literatura. A vida é audiovisual. Então, e tridimensional. Então é o seguinte, essa vida assim, vista assim, a gente pensa, quem somos nós na dramaturgia? Nós somos personagens dessa trama, cada um protagonista da sua história. Então, como é que está o seu texto? O texto desse personagem que você é? Personagem real, que é munido de adjetivos, munido de substantivos, munido de emoções. Quem é esse personagem? O que ele faz com isso tudo que ele é? E para onde que ele leva? O que ele interfere com a sua existência? Na trama. Ele se omite? Quem é esse personagem? O que está fazendo aqui? São perguntas que você faz quando você estuda um personagem. Você fala, espera aí, de onde é que ele veio, para onde é que ele vai? Esse é meu personagem. Meu personagem ele entra 2 minutos, mas sem ele não tem a trama. Então, às vezes, você não, né? Tem cena que você pode não estar presente ali, mas você é aquela cena é consequência do seu ato. Então, eu estou falando dessas coisas. Por que eu comecei cantando, por exemplo? Porque acho que é ótimo começar qualquer reflexão cantando. Eu acho que a música ela ela tem uma penetração que muda um pouco o nosso modo e outras sinapses se fazem, sabe? A gente é muito extremamente prisioneiro, sabe? De uma academia, do academismo, um academismo, sabe? Os estudantes de teatro são aprisionados no teatro do teatro, que é chatíssimo. Eu nunca vi coisa mais chata que o teatro do teatro. O teatro é para dizer eu te amo, Célia. Não, eu te amo, Célia. Ninguém acredita naquilo. E eu ainda vejo hoje isso, eu não acredito. Eu falo, onde é que as pessoas aprendem isso, pelo amor de Deus? Não pode ser. Não pode ser. Sabe? Ator vai falar poesia aqui, começa, abre as pernas e se... Eu falo, o que está fazendo? Não, eu estou me colocando no espaço. Que piração! Por que eu digo isso? Porque o meu personagem ele vai habitar o meu corpo. É bom que eu tenha consciência corporal. Mas isso vira uma armadura, a armadura do relaxado. Você estava falando da questão de ser autor, de você se conhecer como artista, de você saber que o artista hoje ele não sente, ele não faz. Então, essas armaduras. Então, que a própria. Isso, que a própria liberdade faz, entendeu? Então, nós temos uma coisa muito séria para fazer, nós todos. Agora eu vou terminando. Eu acho que essa convocada aqui, eu tenho uma coisa muito séria para a gente fazer. Nós temos. O Brasil vive um déficit, a humanidade, mas eu vou fazer o recorte brasileiro, imenso da informação, da informação dos povos africanos e dos povos indígenas, nossos povos originários. Isso
deu uma ignorância grave, porque é uma ignorância de si mesmo. A pessoa não sabe, realmente ela não sabe quem ela é. E quem não sabe quem é, não sabe para onde vai, não sabe se conduzir. Então, não por acaso eu pus aqui minha tiara da tribo Munduruku, sabe? Não por acaso eu estou usando meu colar de búzios. Eu já fui vestida assim para causar, para abrir meu caminho, para a pessoa ficar com medo. Porque a ignorância faz você ter medo do candomblé. Só a ignorância. E faz a gente não. A gente caiu, que eu estava falando, nas armadilhas. Por exemplo, hoje não sei, um dia desse, numa aula, eu falei assim, alguém falou assim, Salgado Maranhão, um grande poeta, falou, ele tem uns 70 anos, 60 e pouco, ele falou assim, na minha casa da minha avó, tinha plantações de maconha, da minha bisavó, era um negócio da família, até ser proibido. Era assim, tomávamos chá, as pessoas tomavam chá. E aí, eram meninos jovens, assim, meus alunos. Aí começou uma risadaria, mão na boca, sabe? E eu disse, olha como a gente está bobo. Era para a gente saber um pouco, não só da maconha, no sentido cultural, das ervas que tem, que o interior do Brasil é cheio, sabe tudo. Erva para rins, para tudo tem remédio na natureza. E aí, quando você apresenta para um amigo da cidade uma flor chamada mertiolate, uma planta, meu Deus, uma planta com esse nome? Não, mas mertiolate você não conhece? É um remédio, pois é, veio da planta. Nós estamos muito ausentes de nós. E essa ausência pode nos custar muito caro. Então, eu convoco a todos a procurar saber de nós, da história que foi massacrada, que foi escondida, que nos foi negada a todos, e que é muito útil para a vida coletiva, pessoal e coletiva. Dentre essas coisas todas, nós temos um bem maravilhoso que é a palavra. A palavra, não só para o ator, para todo mundo, a palavra. Vamos pensar na palavra como que é uma coisa do humano, feito do ser humano para outro ser humano, só serve ao homem, usamos para os animais, mas só é para o homem. É código humano. Né? Essas palavras, vão pensar nelas como cartas, que sejam cartas na mesa. E então, numa conversa, qual é o seu baralho? Quais são suas cartas? Qual é a sua jogada? Que cartas estão na mesa? Que cartas você põe numa conversa? Que cartas você retira da conversa? O que te faz sair do jogo? Essa consciência desse repertório e da produção do discurso que todo mundo tem, e com ele pode discriminar, pode juntar, pode ensinar, pode aprender, com ele pode fazer tudo, pode perdoar, pode matar. Essa produção desse discurso que interfere politicamente na vida da gente deve ser consciente. Responsabilidade por toda palavra proferida. É isso que eu queria dizer. Muito bom. Eu queria aproveitar que você está falando da palavra e da poesia. Sempre que eu ouço você nas entrevistas falando sobre sobre a sua poesia, as suas palavras, a sua poesia, como você apresenta para a gente, ela tem uma intenção muito forte. São palavras muito precisas, são sensíveis, mas elas são carregadas de muito valor. Em que momento da sua vida como artista você percebeu o poder da palavra? Em que momento da sua vida você conseguiu perceber em que a palavra é capaz de mover as pessoas, que você consegue acessar as pessoas? Artisticamente falando, você percebe isso no seu trabalho hoje?
em que momento você percebe que isso... Como é que você usa essas palavras acessando as pessoas e fazendo elas mover? Porque quando eu ouço as suas poesias, ela me move muito. Ela é uma palavra muito direta e forte. E sinto-me extremamente representada, porque eu sei que ela fala das coisas das quais eu reconheço. Como você se sente quando você vê essas palavras saindo de você e atingindo e acessando as pessoas? Olha, Célia, eu me sinto tão... É muito gostoso ser compreendido, sabe? É uma delícia ser compreendido. Eu acho que é isso que o artista quer, e qualquer um quer, ser compreendido. Eu falei o artista porque a sua arte, né, que ela chegue no outro, mas eu acho que, no meu caso, a palavra é asa, sabe? Foi me dada a palavra de propósito, como uma luta antirracista na minha casa. Meu pai falou, não, aqui dentro, na minha casa, na casa, nessa casa nossa, ele e minha mãe eram filhos de operários. Mas, assim, minha mãe, não, minha mãe era filho do investigador, um homem, um comissário de polícia, interessantíssimo, meu avô. Mas, e a mãe era costureira, enfim, mas e o meu pai era filho de um meu avô torneiro mecânico e a mulher dona de casa, dona Elisa Lucinda, da qual herdei essa coroa de nome, né? Então, ele falou, aqui em casa o livro é que vai ser o cara. Então, assim, na minha casa, nós 5 filhos, cada um tinha um estante com seus livrozinhos. Meu pai mandou fazer nosso escritório, que era um lugar da gente estudar. Isso foi, eu nunca vi em casa nenhuma, sabe? Nem em casa rica. Não era uma casa pobre, era uma casa de uma classe média bem, que ele fez uma linda trajetória, né? Um cara que trabalhava com 8 anos dentro das caldeiras das locomotivas, sabe? Uma coisa super perigosa, e se tornou assim um cara secretário assim, de Indústria e Comércio do Espírito Santo, um grande advogado, uma figura, meu pai. E ele entrou numa, doutor Lino, ele entrou numa assim, que os filhos dele iam todos fazer faculdade, iam todos... E ele dizia que era um equipamento para circular dignamente numa sociedade racista. Ele falava, eu quero criar vocês de um jeito que vocês possam perder sua bagagem em qualquer alfândega do mundo e dizer, está tudo aqui. Com as coisas que eu tenho aqui, eu trabalho em qualquer lugar do mundo. Aprendendo línguas, aprendendo... Essa foi a onda do meu pai. Então, eu me sinto respeitada pela palavra. Cada vez mais... Eu fiquei coisa que me deu alegria, mas alegria no meu coração foi que eu não percebi que eu falei palavrão na entrevista que eu fiz ontem na CNN. Eu ouvi. Eu não pensei, então um amigo meu falou assim, que bacana, que ocupação, você falou palavrão, você estava na sua liberdade, eu fui ver. Quando eu vi o palavrão, era puta, gente. Puta é palavrão, não sabia. Mas eu fico muito feliz de poder ter alcançado, ter cuidado da minha liberdade, sabe? Ter podido atravessar, até me emociona mesmo, porque atravessar uma cordilheira infinita de racismo misturado ao conservadorismo, moralista, hipócrita, sabe? Então eu consegui passar com o meu sonho e chegar até aqui com ele, com a liberdade de dizer em TV nacional as coisas que eu disse sem perder o respeito, sabe? Então, assim, eu vejo, acho que é uma vitória. Eu sei que sou respeitada pela palavra. E tem uma palavra que as pessoas sabem que é sincera. É muito difícil de fazer isso, uma coerência, sabe? Por exemplo, eu recebo muitos pedidos de prefácio, de pessoas que eu conheço e pessoas que eu não conheço. E eu digo assim, gente, eu vou ler, mas não sou eu que mando na minha literatura. É uma inspiração que é provocada por coisas, inclusive pela obra que eu estou lendo. Se eu me inspirar, vai rolar. Se eu não me inspirar, eu não vou forçar essa barra.
E eu preciso ter esse código. Se eu não tivesse código, nem eu acredito no que eu estou indicando, referenciando. Onde é que eu estou me referenciando? Então, isso é difícil de fazer. Isso você tem que fazer tanto para qualquer pessoa, quanto a pessoa pode ser a Dilma Rousseff quando era presidente do país, entendeu? Mas você tem que dizer, sabe? Eu já disse, dando aula para instituições assim poderosas, e aí a pessoa fala assim: Elisa, a minha coordenadora vai fazer o curso também com os alunos. Tá bom. Aí a coordenadora fica dando pinta, não aparece, escolhe a poesia mais ou menos, e no final quer o diploma. Não dou. Pode ser a coordenadora da ONU. Mas é difícil fazer isso. Mas alguma coerência tem que ter para quando se alguém vai ouvir uma opinião minha, sabe que eu estou dizendo mesmo o que eu penso. E há muito tempo atrás, uns 15 anos, 20, 15, eu dei uma entrevista numa universidade aqui e a menina, a minha sócia Giovana, estava lá dentro da suíte, é o lugarzinho onde fica o pessoal que está filmando, que dirige, né? E a professora orientava a menina, que era uma estudante se formando em jornalismo, me entrevistando. E a menina dizia coisas, eu não ouvi, eu vou contar para vocês o que eu soube depois. Mas, assim, foi tudo. Quando a minha amiga me contou, porque ela estava na suíte, ninguém sabia que ela estava comigo, assim que ela, enfim, esqueceram dela. Aí ela me contou que, por exemplo, vai começar. E aí a diretora falava assim: cuidado com ela, hein? Cuidado com ela, que ela fala o que ela pensa. Aí ela está me deixando nervosa. Não, fica ligado, fica ligada. E a menina realmente nervosa com um ponto, né? Aí eu sei que conversamos e tal. Teve uma hora que a menina falou assim: bem, nós conversamos aqui com a maravilhosa Elisa Lucinda. Aí eu achei tão bonito, sabe? Aí ela falou assim, a, de repente ela falou assim: Elisa, houve um probleminha. É, um problema assim no áudio, sabe? A gente vai ter que refazer o final. Isso porque depois eu soube que a diretora falou bem assim: Tiro Maravilhosa, tá muito meloso esse negócio. Tiro Maravilhosa, fala só, conversamos com a Elisa Lucinda. Aí ela falou assim: podemos gravar de novo? Eu falei: podemos. Aí conversamos aqui com a Elisa Lucinda. Eu falei: você tirou Maravilhosa, mas eu não estou sabendo. Parecia que eu estava sabendo. Era jogo de bilhar. Eu batia numa bola, batia lá dentro da suíte, eu não estou sabendo. Aí eu sei que a moça. Aí a Giovana contou que depois para mim que a mulher falou: bota maravilhosa, grava de novo, bota maravilhosa. Muito bom. Então eu adoro. Então é isso, eu saquei que era na asa da palavra que eu ia, e é ela que me leva ao Brasil inteiro. Muito antes de não ser presencial, eu andei com a minha palavra por esse Brasil de ponta a ponta. Onde me chamaram, eu fui. Para o movimento negro, para a reunião de mulheres, enfim, vamos, né, para a professora de não sei aonde. Uma professora lá em Palmeira fez rifa. Você sabe o que é isso? Oi, Lisa, quanto é para te levar? Eu me lembro, não sei quanto tempo tem isso, mas ela falou assim, numa escola, né? Ela falou: a gente está querendo fazer uma vaquinha para pegar 6.000 para te dar. Aí eu falei: que lindo, que bonitinho, porque a gente quer fazer uma semana de literatura, o sonho nosso é trazer você. Lá na Chapada, lá fui eu. Não, aí fizeram a rifa. Ela me liga e diz assim: oi, Elisa, alguém errou no cálculo, deu 8. Olha. Que honestidade. Que honestidade! Nunca esqueci dessa escola, tudo preparado, os alunos me desenharam. Eu vou, sabe? Então, assim, é isso. E aí, agora, quando eu estou aqui, para mim, eu estou navegando assim nas coisas que minha palavra colheu até agora e ainda colherá por muitos anos, se os orixás assim me permitirem. E eu achei interessante agora há pouco você falou que agora, há muito tempo você vem falando e agora a gente vem ganhando voz, você vem ganhando voz com as coisas que você sempre defendeu, né? Tem uma das suas várias entrevistas que eu fui assistindo,
Tem uma coisa que me deixou muito curiosa, né? Na verdade, a gente sabe mesmo desse acontecimento, mas que para a carreira artística, a gente sabe que o negro não tem representatividade artística dentro da televisão, do cinema. Uma coisa que você falou que o negro ele não tem protagonismo na dramaturgia brasileira. Ela não tem. No entanto, eu considero, olhando, eu vejo você e te considero uma autora do seu próprio protagonismo. Você interpretar os seus próprios textos, os seus próprios livros, as suas próprias histórias, com as suas próprias palavras. É uma coisa muito valorosa. Você acha que hoje, nesse nosso novo quadro político em que a gente está hoje, acha que vai haver alguma mudança? Você acha que está tendo alguma mudança com relação a esse negro, que o negro que precisa ter uma representatividade artística, que precisa ter o seu espaço? Você acha que isso vem mudando? Você acha que isso pode mudar? Como você vê? Desculpa. Pode falar. Eu acho que a morte do George Floyd foi muito simbólica nesse sentido. Puxou o arrastão. Se a gente não tivesse em situação pandêmica, naquele momento, todos os pretos tinham ido para a rua. Eu não fui, muitos representantes não foram mesmo, porque fazer o jogo genocida desse doido. Agora, eu não gosto de chamar ele de doido, não, porque eu atingo os doidos, que são pessoas, muitas vezes, pessoas muito boas que são doentes, né? Sofrem de transtornos mentais. E o caso do Bolsonaro é um caso muito, muito grave para mim, assim, sabe, ali. Mas, enfim, eu acho que eu tô a fim de tocar fogo no parquinho. Eu estou a fim, tudo metáfora, sabe? Mas eu estou a fim. Fogo nos racistas, eu estou com Djonga. Porque agora, para mim, não vai parar. Primeiro que eu acho que não vai parar no ponto que nós estamos. Não dá para William Vac voltar para a Globo. Não dá. Quando ele pisar lá de novo, uau, 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 ele vai sair. Não deu para Zé Maia voltar. Isso há 10 anos seria diferente. Você está entendendo? Sim. As coisas estão ficando insustentáveis. Eu estou vendo gente procurando preto na lista de aniversário e não tem que fazer uma amizade de última hora, porque não tem um convidado preto. Um dia eu fui numa festa, há uns 3 anos atrás eu fui numa festa, e aí eu cheguei na festa, eu estou pegando vinho, eu era a única negra, uns amigos aí. Aí eu peguei, eu vi uns amigos brancos, mas uns brancos maravilhosos. Então, eu gosto de fazer essa pausa, porque isso que eu falei, a gente ouviu com os pretos a vida inteira. É preto, mas é um cara bom, né? Então eu fui na casa de amigos brancos mais maravilhosos. E aí eu estava lá e começaram, Elisa, quando eu estou tomando um vinho, Elisa, canta uma música. Eu cantei. Aí quando eu fui pegar uma coisa para comer, poxa, Elisa, fala uma piada. Ela conta piada super bem. Daqui a pouquinho, Elisa, fala um poema. Eu falei, gente, você tem que chamar mais preto. Eu estou me sentindo sobrecarregada. E é isso. E aí foi um constrangimento. Lembro que você, uns meio sem. Porque é a verdade. É a verdade, né? Então, agora a gente aumentou mais um degrau. A Sarita. Não, Sari Gaspar Corte, sei lá, que é essa mulher que assassinou. Do Recife. Essa mulher que apertou o botão da morte. Quem quiser ler esse texto, eu publiquei lá nos Jornalistas Livres e no meu feed, lá no meu Instagram, porque quando ela apertou o botão 9, ela apertou o botão da morte. Ele não tinha altura para apertar, era elevador de serviço, uma criança filha de uma empregada doméstica, ou seja, ela ainda está na lei, antes da lei do ventre livre, porque filho de escravo já não era mais escravo. Enfim, tudo isso, vários crimes ali para mim tem. Mas há 10 anos, num lugar como Tamandaré, onde tem um coronelismo forte, não ia ter gente na porta dela fazendo protesto como teve. Ela vai ter que se mudar. Não vai aguentar. Virou um movimento.
Então, o crime já evoluiu para doloso, era culposo, já está entre intermediário, quase doloso. Então, assim, eu acho que tem um novo tempo acontecendo, eu quero causar constrangimento. Eu quero dizer, assim, como eu falei lá na CNN, gente, por favor, nenhuma negra me entrevistando, uma bancada toda branca. Há quanto tempo que eu olho para a televisão e vejo aqueles painéis de comentaristas todos brancos? Tem que dar vergonha. E, graças a Deus, aconteceu um boom. Teve um dia na Globo News que tinham seis mulheres negras. Sério. Que ótimo. E é tão doido, é tão doido. Olha o que eu vou te falar. A gente tem uma jornalista, Célia, aqui, chamada Sandra Coutinho. Ela é correspondente em Nova York, do Em Pauta, Globo News Em Pauta. Sabe quem é? Sim. Sabe mesmo, Sandra Coutinho? Não, não sei. Não. Ela um cabelo louro assim. Aquela mulher. Ah, já vi. Olha, ela não é negra, ela não é branca, não é loura, não. Ela é muito parecida com a minha prima, ela é uma legítima sarará. Para mim. E eu conheço cabelo alisado. Eu fiquei com essa informação por muitos anos. Eu não tinha coragem de falar, para não parecer que eu estava retalhando a mulher. Depois eu pensei, gente, um país que você não pode falar que aquela mulher tem um cabelo crespo, porque isso ofende? Que país é esse? Que é isso? Que horror que há com a africanidade? Que você tem que acabar, a matar todos os vestígios? Sandra, me desculpe se você não tiver preto na sua família, mas eu acho muito difícil. Pode ser que eu me engane, mas você parece muito minhas primas. Então, assim, é isso. Eu acho que, se não for o caso dela, é o caso de muita gente, que na dúvida é melhor que eu passe aqui como loura, porque eu vou sofrer menos. Eu entendo. Eu ouvi várias vezes, quando eu falava aqui, como mulher negra, a pessoa falava, Elisa, você não é negra, você é bonita, para de se menosprezar. Então, o assunto é grave. E eu quero que as pessoas tenham vergonha de ir para aniversário, levando aquela personagem vestida de branco para cuidar do neném, enquanto ela toma um chup com a mãe das outras coleguinhas. Tem que ter vergonha de levar uma escrava para o aniversário, de levar uma escrava para a praia, de uniforme, como eu vejo aqui no Rio de Janeiro. Sabe? Vergonha. Vergonha de andar com a sua mucama, de comer comida, de dar comida, a comida da empregada doméstica ser diferente da sua comida, no sentido da qualidade ser menor, da carne para ela ser de segunda. Eu já vi uma mulher falando no supermercado, a minha empregada, se ela comer um filé mignon, não vai nem entender. Eu não sei o que há para entender no filé mignon. É só comer uma carne macia, para quem gosta. Enfim, então, essa merda, eu nem sei que nome dá isso, é tudo resquício da Casa Grande. Tudo isso tem que ir embora. A gente tem que se livrar desse encosto que nós herdamos desses portugueses escrotíssimos. Mataram índios, estupraram índios, todo mundo fala. Por muitos anos o Brasil falou assim: minha bisavó foi pegar laço, sem perceber o estupro dentro dessa cena. Então, eu acho que esse sacode que o Brasil está prometendo dar na sua própria história, ele pode nos levar muito longe. E eu quero mesmo que fique constrangedor. Eu acho que os brancos têm que entrar nessa história. Branquitude tem que parar de cometer branquitude, que porque assim, eu tenho até um amigo que falava assim: o racismo eu aguento, o que eu não aguento é a falta de educação. Porque o racista, em geral, é muito grosseiro, né, no seu racismo. Eu me lembro quando eu cheguei no Rio, as pessoas falavam assim: eu quero ver se eu consigo fazer yoga. Eu falava assim: eu fiz muito yoga, minha mãe é professora de yoga. Sua mãe? Como assim, aonde? Eu falo, lá no Espírito Santo. Bem. Então eu ouvi isso de atores. Nossa. Você entende?
Porque não basta você ser ator para ser revolucionário, não. Ser revolucionário é ser revolucionário. É verdade. E essa identidade que o preto, o negro não tem, vem da educação, porque quando você fala isso, eu percebo que o próprio negro não conhece a sua própria história, né? Que a gente não reconhece, a gente não tem identidade, a gente não conhece a nosso próprio destino, a nossa própria origem, de onde vem, o que é. Então, a gente, de certa forma, a história do negro foi apagada, então isso precisa voltar. Você vê um caminho por onde a gente pode recuperar essa identidade do negro, por onde a gente pode começar. Já estamos, né? Já estamos a caminho, já estamos um passo bem adiante, né? Eu acho que a gente tem que beber na fonte. Eu gosto muito de encontrar com a negada. Eu adoro ir num samba, pena que não está dando há meses, né? Mas eu adoro ver série só de preto. Eu adoro, aquilo me reforça. Só em conhecer e ver nossa história, e ver os milhões de talentos que nós temos no mundo, já nos alimenta. Fora isso, como nós fomos interditados, nossos documentos foram danificados e perdidos, a gente só sobreviveu porque a gente acessou nossa ancestralidade. A gente só sobreviveu porque a gente lembrou. Eu nunca usei turbante. Nunca fui de usar turbante assim. Mas há uns 2, 4 anos atrás eu comecei a usar e eu faço cada turbante maravilhoso sem nunca ter feito um curso. Nunca vi um tutorial. Eu pego um turbante e nunca se repete. O turbante não se repete. Eu sempre gostei dessa cor. Eu sempre amei essa cor. Sempre o lápis de cor mais bonito que existe para mim é esse desse que eu chamava de verde piscina e tal. Verde. É uma coisa que eu adoro, é um entre o verde e o azul. E aí, muito mais tarde, eu fui descobrir que eu era de Oxóssi e que essa é a cor de Oxóssi. Então, você acessa sem saber. Você acessa, muitas vezes sem saber, e quando você acessa, você entra no saber, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que fazer essas sinapses, conhecer a história da diáspora, ou seja, as Áfricas espalhadas pelo mundo, que tem, né? E conhecer, né, a história dos outros povos, né, de língua portuguesa. Quando eu fui a Cabo Verde, acho que a gente devia viajar para os países de língua portuguesa, são 7 com Portugal. Entendeu? É muito. Na Holanda só tem Holanda. Só na Holanda que fala holandês. O Portugal, aquele paísinho pequenininho com um pau imenso, né? Porque é um país pequenininho que simplesmente dominou, né? Conquistou o Brasil. Brasil, Angola. Então, assim, aí quando eu cheguei em Cabo Verde, eles me ofereceram uma cachaça chamada grog. Entende? Aí você fala... Ah! E aí, por exemplo, nosso vocabulário está cheio de palavras racistas que a gente nem sabe. Então, por exemplo, nhaca. Nhaca, o que é nhaca para você? Nhaca é a coisa nojenta, fedida. Nhaca? Ai, o que é essa nhaca? Geralmente do corpo, É do corpo, né? Tá Tirar com cheiro de nhaca, Nhaca. Pois é uma ilha moçambicana. Eu não falo mais. Entende? Criado mudo. O criado mudo. Criado mudo era um escravo que ficava assim, ó, mudo. A noite inteira, né? De bandeja. Evoluiu para móvel. É verdade. Então, a gente tem que ficar atento mesmo para não reproduzir. E eu contei isso para uma amiga minha branca, e ela disse assim, a história da nhaca, ela falou, será que não são os próprios negros? Não, eles que sabendo do mau cheiro, botaram esse próprio... Hein? Não, amigo, uma pessoa que eu conheci num trabalho. Então, assim, é grave. É grave. Uma outra coisa também.
a maioria das pessoas que eu gosto, que eu conheço, que eu curto, são pessoas mais identificadas com o pensamento da esquerda, no campo progressista, que se preocupa com a vida coletiva e não está nessa guerra de que eu tenho que te derrotar, eu tenho que te derrotar, que é um saco isso, né? Então, mas eu lamento muito que nas casas de muitos brancos progressistas e de esquerda, eu vi negros nas mesmas posições que eles estão nas casas das pessoas mais conservadoras, mais fascistas, mais de direita. Como pode? Como pode? Sabe? Morando naquele quartinho sem janela, dormindo tomando banho naquele box sem cortina ou sei lá como é aquele negócio lá, aquele vidro que não é vidro. Plex, como é que é o nome? Sei lá. Como é o nome daquilo? Não. Aquelas portas de sanfonadas. Enfim, qualquer coisa que não molhe. Blindex. Blindex. Que não molhe o vaso. O banheiro de vários banheiros de empregada, o chuveiro é mais ou menos em cima do vaso. Como se dissesse, quer tomar banho? Vai tomar, mas vai ter que enxugar o banheiro todo se você quiser fazer xixi depois. E a pessoa ainda tem que dar graças a Deus e ter um lugar para dormir. Na real, tratamos ela como pessoa da família. Gasta nada. Então, se a gente não lavar isso, muitas pessoas que estão me ouvindo agora nunca pensaram em casar com um negro ou namorar um negro ou uma negra, porque isso não está no escopo da família. Você olha para o lado e não vê um cunhado, que não é muito parente, não. Eu tenho 4 cunhados que são parentes. Mas, assim, sabe, você não vê um sobrinho preto, e é Brasil. E é Brasil. A coisa mais rara é você entrar nos jardins, em São Paulo, e achar alguém um negro que mora lá. Eu me lembro quando a Ellen Olério, eu fui na casa dela, incrível, sabe? Parece um ET, né, ali. E isso é muito sério. Eu sempre brincava na rua que eu morava, na Sacopã, aqui no Rio, só tinha branco e rico. Eu falei, gente, eu estou aqui infiltrada. Eu sempre falei isso. Então, assim, eu acho que essa territorialidade mostra o nosso apartheid. Quantos restaurantes que eu vou em São Paulo que não tem um preto? Isso tem que causar desconforto, não é segurança. Isso é sinal de guerra. Exatamente, eu concordo. Deixa eu só te atualizar do horário, tá? Eu sei que você tem seu horário, nós estamos a 15 minutos do nosso programado, né? São 8 horas. Eu queria saber se você está disponível, se alguém tem alguma pergunta, se você estaria disposta... Eu posso ir até 8h20, uma coisa assim, se precisar. Tá? Ótimo. Hoje é 8h30, começa a minha outra aula hoje. Minha outra aula, vou dar aula hoje. Se vocês quiserem saber, você travou? Eu fui ver se tinha bate-papo. Voltei. Se vocês quiserem saber, na Casa Poema e no meu Instagram tem sempre informações temos várias turmas e tal, para você se matricular e saber coisas do nosso curso de poesia falada. Isso é muito legal. Como é que você está, Elisa Lucinda, com essa pandemia? Você está bem? Está conseguindo fazer as suas aulas online? Como que está a sua história dentro dessa pandemia? Você não tem feito espetáculo? Você tem se organizado? Eu tenho algumas perguntas aqui. Você quer Você quer me responder essa primeiro e eu já te... Eu prefiro, eu não aguento guardar um monte de perguntas na cabeça, não. Tá bom, então responde essa. Eu acho assim, claro, passado o susto, eu tenho vários escritos que eu chamei de escritos de longa-metragem, não, quarentena de longa-metragem. Mas eu acho que assim, o que está acontecendo? Aconteceu uma coisa muito doida. Eu acho que desse limão eu acabei fazendo uma limonada, sabe? Uhum.
e aproveitei que eu estava querendo ficar em casa. Eu, graças a Deus, tenho onde ficar, né? Porque tem isso, fica em casa, quem não tem casa, né? Então, eu pude encontrar minhas coisas todas e cuidar de tudo, né? E, enfim, né? Todo esse mergulho, ele é muito profícuo, ele é muito fértil, né? Fora isso, as aulas aumentaram muito. A gente está com uma turma linda também de 100 transexuais, que é um trabalho que a gente faz com a Organização Internacional do Trabalho. O projeto chama Cozinha e Voz, com a Paola Carosella, que dá um curso de assistente de cozinha maravilhoso. E a gente já faz isso presencialmente, estamos fazendo online. E nós damos a aula de poesia, eu e a Giovana Pires e nossa equipe, para as pessoas acessarem o seu próprio discurso, acessarem a sua voz. Ninguém dá voz a ninguém, só precisa acessar a sua própria voz. Então, esse curso também está bombando, fora as nossas turmas de gente híbrida de todo tipo que tem, né, nas outras turmas. Além desse curso, eu vou lançar um filme na pandemia. O ano passado fiz 7 filmes no ano passado. Até, parece conto de mentiroso, mas não é. Então, e aí vai ser lançado agora no Canal Brasil, distribuído pela Elo Company. Maravilhoso ter feito um filme de terror brasileiro maravilhoso. É mesmo? Atrás da Sombra. E a gente estreia dia 17 no Canal Brasil. Que mais? E estou publicando um livro pela minha editora com patrocínio, com parceria com a UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. O nome da minha editora é Casa Poema, um livro chamado Diário do Vento, que são poemas meus e fotos de Vitor Nogueira, que é um grande fotógrafo do Espírito Santo, e são poemas que eu fiz em Itaúnas, que é onde eu tenho uma casinha, e é lá no Espírito Santo, quase Bahia, terrinha do forró. O que mais? Várias coisas, escrevendo uma série. Tá animado o negócio, tá animadíssimo. Bom. Eu tô com medo de morrer de live, porque é muita live. É muita live. Live suga a gente. Eu tô cansada. Sabe? Então, eu vou só te fazer algumas perguntas aqui, aí você... Desculpe, não estou dizendo para a gente parar. Só estou dizendo que suga a gente, né? Mas é isso, está indo muito bem e vou dar aula agora também para uma turma na Rede Globo, uma turma de atores, aula de coisa falada, a gente vai dar, Casa Poema. Então, estou achando uma hora, apesar de tanta irresponsabilidade do governo e tudo, nesse momento pandêmico, muitas coisas novas estão se solidificando, inclusive redes de solidariedade. Ai, que bom. Deixa eu te fazer aqui uma pergunta de uma pessoa que me mandou. Qual é o papel? Vamos ver como você vê essa pergunta e você pode nos ajudar. Qual é o papel de uma instituição como Célia na luta antirracista, na sua opinião? Eu acho que a Célia está com a faca e o queijo na mão. Porque a gente precisa que os alunos procurem pensamentos da cultura africana e da cultura indígena. Os fundamentos dessas culturas são o oposto do que a supremacia branca introduziu no mundo. É muito sério isso aqui. Porque tudo que a gente sente falta é tudo que não tem na cultura negra e na cultura indígena. O desrespeito pelos velhos, o desrespeito pelas crianças, o desprezo pela memória, a coisa do indivíduo sobre outro indivíduo, o contrário da filosofia Ubuntu, que é eu sou porque nós somos. Estão fazendo falta no mundo esses princípios coletivos de vivência, né? Todo mundo precisa de todo mundo, é impressionante, todo mundo, não adianta. Se você estiver tendo um infarto na rua diante daquele mendigo que você virou o rosto, mas se for só ele que pode pegar o remédio dentro da sua pasta,
ele vira ouro, né? Então é assim. Uhum. Eu acho que assim tem que procurar ler autores negros, que eu acho que está esse déficit grande. Solano Trindade, aproveitar que a poesia é tão teatral, tão dramática. Solano Trindade, Conceição Evaristo, lê Djamila Ribeiro, lê Franz Fanon, lê Grada Quilomba, é muita gente, Charles Mills. A gente precisa abrir a cabeça, porque a gente também estudou numa filosofia toda europeia, eurocêntrica. Então fica faltando um olhar importantíssimo para o mundo. Assim, é porque eu acho que o negro é também pacífico, assim, por um lado, mas tem também essa pegada. Mas nós somos altamente conhecedores dos brancos, muito mais do que os brancos conhecedores de nós. Entende? Então, isso é uma vantagem, pode ser uma vantagem. Então, acho que essa Helena tem que aparelhar os seus atores, equipá-los para fazerem a diferença nesse lugar identitário, sabe? Para todos os grupos excluídos, e em especial o negro, que é o que mais sofre, é o corpo que mais sofre. Preto e gordo. Não, gordo e preto. Homossexual e preto. Sapatão e preto. E preta. Tudo amplia o negócio. Então, eu acho que esse assunto não deve ser um assunto subliminar. Não, deve ser pauta. Equilibrar, não sei se vocês têm, mas um sistema de cotas. Eu tenho, eu que sou uma empreendedora pequena, eu tenho sistema de cotas. Toda a turma minha tem bolsista. E é bolsista que precisa. Sabe? Não pode faltar, tem que dar contrapartida, no sentido de que, sabe? Mas é importante que eles se comprometam com aquilo, e é importante fazer essa inclusão. Por quê? É preciso pensar naquele Lázaro Ramos, do Capão Redondo, entende? Que não poderia fazer essa escola se não fosse pela cota. Então, eu acho que isso é muito importante. A cota faz uma reparação. Eu acho que toda a coisa cênica brasileira tem que fazer reparação histórica com a gente. Muitos atores morreram, negros, morreram querendo ser convidados para um papel, que ele tivesse um arco dramático, que fosse mais do que dirigir um carro sendo só um motorista, não estou desmerecendo a profissão, mas na televisão ele só aparece botando o carro na garagem, não fala nada, entendeu? Ou se vir num café, não tem peso. Grandes atores passaram a vida periféricos dentro dos sets de cinema, das televisões, sendo um por elenco. Então, eu chamo aqui os produtores de elenco também para mudarem esse pensamento. Sim. Me pediram, há uns anos atrás, uma pessoa para fazer Lady Macbeth. E o cara queria uma mulher muito elegante, bonita, e não sei o quê. E eu indiquei uma amiga minha, Márcia do Vale, que é uma grande atriz, e que é muito sarará. E ele levou um susto, porque ele tinha certeza que eu ia indicar uma pessoa loura. Entende? Porque é isso que a gente faz com tudo. Lógico. Depois do que fizeram com Cleópatra, que era uma egípcia negra e virou Elizabeth Taylor. Então, tem que estar de olho nisso. Uma das coisas da minha carreira que eu gosto é que eu nunca esperei nada. Eu sempre fiz o que eu queria fazer e continuo fazendo assim, edificando os meus sonhos. Muito bonito. Vou te fazer agora mais uma pergunta que eu achei bastante curiosa, entre tantas. Não sei se vai dar para você responder todas, mas tem uma que eu gostaria muito de perguntar. Qual é a importância do feminismo negro contra o feminismo branco? Para você, há diferença entre o feminismo das mulheres pretas e das mulheres brancas? Quais seriam? Há uma diferença imensa. E há uma semelhança. A diferença é que a mulher negra nunca lutou para trabalhar fora. Nunca brigou
com a sociedade para trabalhar fora. Ela teve que trabalhar fora. Ela foi abandonada muito mais do que a branca e ficou aquele afilharada, entendeu? O meu marido costuma dizer assim, não sei se ele, acho que foi até um rap que disse isso, como é que é na minha, ele faz essa citação, acho que é FB, como é que é o nome dele? Não sei, mas enfim, hoje eu estou ruim de citação. Mas assim, é muita informação, né, que a gente está recebendo. Mas assim, lá onde eu moro, FBC o nome dele, eu acho. Lá onde eu moro, não ter pai é família tradicional. Família tradicional é não ter pai. Então, assim, é muito sério. Então, muitas mulheres você deve conhecer, mulheres que criaram seus filhos munidas de dignidade. Ninguém sabe como ela conseguiu lavando roupa, ninguém morreu de fome e os meninos estudaram. Então, essa mulher, ela para mim, aí nasce o feminismo negro, né? Levando o país, porque é ela que está cozinhando, ela que está cuidando dos filhos das sinhás, ela que está na base. Então, essa é a mulher negra para mim. O que acontece? As lutas das mulheres negras são lutas mais específicas, porque, para além de você ser uma mulher, e por ser mulher, ser um objeto numa sociedade patriarcal, você também é uma mercadoria. Como história, a mulher negra é comprada como mercadoria, foi traficada, tráfico humano. E isso virou a gênese do nosso olhar para o negro no Brasil. Então, essa mulher, toda mulher negra, eu afirmo isso aqui, sei que as negras que estão me ouvindo concordarão, tem que fica quando faz 13 aninhos, quando vai virando uma mocinha, leva um susto, porque o mundo pensa que ela está disponível. Ela virou um corpo que eu posso pegar. Eu contei isso para um amigo meu, falando sobre isso, e ele falou assim, Elisa, na minha casa, eu achava que era normal se eu quisesse pegar a empregada, a filha da empregada. Entende? Era normal na casa do meu tio também. Entende isso? De que eu estou falando? E o homem negro, por sua vez, e essa mulher vai ter que criar esse menino, ele é chamado de ladrão. Então a mãe negra, ela ainda tem que ficar, meu filho, não anda todo russo, passa óbvio, sabão nessas pernas, bota com seu documento, a mãe morre de medo dele correr e levar um tiro. Então, minha mãe sempre falava, meu filho, mesmo quando não tinha tanta bala perdida, mas minha mãe falava com meus irmãos para andar sempre direito, e eu também, e as filhas também, porque é quase uma obsessão para as famílias negras. Então, essa é uma grande diferença, porque a gente vive essa menos-valia como mulher. As abandonadas, muito gostosa, mas monta uma casa para você, mas você não faz nada social. Você fica lá, que você não é para casar. Onde é que a gente se iguala? É que quando as mulheres são oprimidas, brancas, elas são tratadas como escravas. E aí, nossa luta se iguala. É triste. Vou fazer a última pergunta só, para que a gente consiga contemplar. Lucinda, tem uma pessoa que está pedindo para você nos passar uma referência bibliográfica da sua dramaturgia, da dramaturgia negra. Eu falei aqui. Você falou vários autores, né? A gente pode depois disponibilizar pelo site para quem quiser conhecer. Tem muita gente brasileira, negra, que são muito importantes mesmo. Ótimo. Inclusive, eu não me citei, né? Pode ler, eu tenho 18 livros publicados. Eu não encalho nas livrarias, e, no entanto, tenho prestígio, mas talvez eu tivesse um prestígio maior se eu fosse branca.
Com essa quantidade de livros, com essa quantidade de reconhecimento, entende? É muito doido, é mais difícil para mim conseguir tradução, é uma loucura. Mas, assim, quero fazer aqui uma propagandinha, aproveitando. Primeiro, quem quiser comprar livros, são 18, tem vários. Para Tem várias idades, né? tem para criança, tem um romance do Fernando Pessoa que eu adoro, que é uma autobiografia dele, chamado Cavaleiro de Nada. Tem o Vozes Guardadas, são vários livros. Mas o que eu queria dizer é que lá no Instagram tem Loja da Lucinda. Por ali você pode comprar, vai receber autografado em casa. E a outra coisa essa é a hora dos fãs darem likes nos YouTubes da vida, porque nós estamos tentando ganhar dinheiro sem aglomerar, porque nossa especialidade é aglomeração. Né? Então, e nós vamos ser certamente os últimos a voltar. Então, fiquem ligados. Amanhã, quarta preta, toda quarta eu faço uma entrevista com um negro antirracista, claro, um negro bacana da gente escutar. E depois, no final, eu quero fazer com alguns brancos antirracistas. Tem gente branca, amiga minha, que já sabendo disso, diz para mim assim, Elisa, eu quero. Eu falo, mas vai ter que esperar a sua vez. Vai lá pro fim da fila. Pela primeira vez. E agora eu vou ouvir só os negros agora. Então, a Quarta Preta, às 18 horas, acontece toda quarta no meu YouTube, Elisa Lucinda Palavra. Então, a primeira vez foi Antônio Pitanga, está fazendo um mês amanhã. A segunda vez foi Bia Ferreira. A terceira foi Grace Passou. E a quarta, Conceição Evaristo. Uma ótima oportunidade para vocês conhecerem. Vai ser amanhã. Vai ser amanhã um papo reto com ela. E quem mais queria falar? Sábado, todo sábado eu faço um sarau no meu Instagram, às 17h30. Recebo gente, converso, tararararará. E é isso. Só é bom falar porque esse tem sido o nosso jeito, né, de nos comunicarmos com o nosso público e não perder essa via, né? Sim. Elisa Lucinda, eu queria mais uma vez agradecer a você, em nome do Célia Helena. Foi um prazer enorme receber você aqui com a gente, dando seu depoimento, nos agraciando com a sua palavra. E mais uma vez, a gente gostaria de agradecer todo o público. Volte quando você quiser, Elisa, venha nos visitar. Quando tudo voltar, venha nos conhecer pessoalmente, venha conhecer a escola. Um grande beijo na Lígia, que deve estar, Lígia Cortez, que eu adoro. Gosto, respeito, adoro esse projeto. Célia Helena, estou felicíssima de ter chegado aí e começar o nosso curso. Vai começar, né? Nosso curso no Célia Helena, não é isso? Amo você, querida maravilhosa. A Lígia falou, sim! Então, tem que ver quando é que vai ser direitinho. E eu quero terminar falando um poema, não um poema inteiro, mas é o final de um poema que eu gosto muito, que eu escrevi há uns 4, 5 anos, mas agora que ele está batendo. Chama A Herança ou o Último Quilombo. Eu vou falar o final dele. Por mim, não passarão com facilidade aqueles que ainda creem na superioridade de uma etnia sobre outra. Por mim, pelo gume de minha palavra alta e rouca, não se sobreporão fascistas, racistas, machistas, separatistas, qualquer um que tente me calar, amordaçar minha boca. Não mais haverá prisões, ó grande nave louca, para minha palavra solta. Muito lindo. Obrigada, Elisa. Profundo demais. Muito obrigada. Muito obrigada. Depois, como é que faz para ver? Depois vai estar gravado. Eu vou pedir para a Janaína. Ela pode te mandar depois. E ela falou, te mandaremos. Janaína, que nome lindo. Não sabia que seu nome era Janaína. Que nome lindo. É demais, né? Um grande beijo. Obrigada, Elisa. Obrigada a todos. Uma boa noite e até o nosso próximo webinar. Parabéns. Obrigada, gente. Obrigada.